O meu café esfriou e eu lembrei da gente. Bom, o livro de hoje, o livro da resenha de hoje, é um livro de poesia que eu comecei a ler ontem, já terminei, a leitura é bem rápida, mas que toca e te faz refletir, porque fala de uma experiência que todo mundo passou ou vai passar pelo menos uma vez na vida, que é sobre términos, né? Todo mundo, ou boa parte das pessoas, já terminou alguma vez, e eu achei muito interessante, inteligente e profundo a escrita. Bom, vamos lá. Eu marquei, na verdade, a primeira frase que eu vi não foi nem o título, foi essa frase aqui que realmente me tocou. Eu falei, ok, merece atenção e merece ser feita uma resenha. Vamos lá. O meu café esfriou e eu lembrei da gente. E como prova do meu amor, continuarei a bebê-lo, mesmo frio. E é isso, né? Muitas das vezes as pessoas se afastam, o relacionamento se esfria, mas aí a gente continua bebendo daquele café que bebiam juntos, ou seja, a gente continua lembrando, tendo lembranças em relação a essa pessoa. Mas eu achei muito interessante porque o escritor ele dividiu em estágios o capítulo, os capítulos em estágios do fim do relacionamento, tá? E o primeiro deles é a negação, né? Você ficar se perguntando por que que isso está acontecendo, o que que eu fiz de errado, né? E você fica revendo o que você fez. Bom, se você tiver um mínimo de amor por aquela pessoa e um pouco de, né, de senso mesmo. Tem gente que, não, tá, já foi. Tchau, próximo. Ou seja, não houve realmente amor. E aí, a negação. Eu vou ler com vocês a primeira frase desse capítulo. Vamos lá. Antes que tomasse de conta da casa, peguei as roupas dela, o cheiro e a saudade, e as arremessei pela janela. Quanto ao coração, não há o que se preocupar, com o que se preocupar. Eu poderei trocá-lo daqui uns 8 meses por um novo. Mas e a casa? Isso dá trabalho. Sempre odiei mudanças. Então ele está falando aqui que isso acontece. Daqui a alguns meses eu vou estar amando outra pessoa. Mas eu preciso passar por isso aqui. Né? Eu preciso tirar as coisas, preciso realmente esquecer da existência dela, enfim. E aí tem um outro trecho aqui que eu salvei vários trechos para poder ler com vocês que eu achei profundo, assim, que merecia a nossa atenção. O próximo é: nosso final era feliz, mas você nunca irá saber. Todo livro de romance só dá certo no final. Pena que o nosso não deu tempo de chegar lá. Você e sua mania de ler livros pela metade. Ou seja, aqui a gente fica muito claro, assim, que ele amava ela mais do que ela amava ele. Fica muito, muito claro aqui que ela nem foi atrás dele. Óbvio que aqui só tá a perspectiva dele. A gente não sabe o que aconteceu e a gente fica criando teorias. Meu Deus, será que isso aconteceu de verdade? Será que ele que não fez besteira? A gente fica pensando essas coisas. Um outro trecho que merece atenção, que eu achei muito interessante, é esse aqui. 2h30 da manhã, meus olhos perderam o brilho. 2h30 da manhã, minha vida também perdeu o sentido. 2h30 da manhã, ainda estou acordado, ouvindo os ruídos das ruas. 2h30 da manhã, meu corpo adormece, enquanto minha mente visita um tempo distante. Às 2h30 da manhã, eu estava sonhando com algo sem sentido. São 2h30 da manhã e tudo faz sentido demais para eu conseguir dormir. Finalmente, 5h30 da manhã, hora de fingir aos outros que às 2h30 da manhã eu estava dormindo. Aqui ficou claro que, bom, na verdade não ficou claro, mas a gente para pensar que talvez tenha sido o horário que eles terminaram. Ou o horário que ele parou para ficar refletindo e lembrando do que aconteceu, tá? E aí depois vem a frase que eu li para vocês. E aí vem os próximos capítulos, tá? Que são os estágios do fim do relacionamento. O segundo é a raiva. E aí eu vou ler com vocês aqui um trecho de todos os estágios para vocês e para convencerem vocês também a ler, porque realmente é uma leitura necessária, é rápida, mas é bem profunda mesmo. Deixa eu só procurar o segundo estágio. Raiva, vamos lá. Como eu posso ansiar beber o veneno que irá me matar mais tarde? Eu sei o que sempre acontece e ainda assim eu sempre bebo. É exatamente isso
com o amor, né? A gente sabe que pode se machucar, a gente sabe que pode se ferir, mas a gente bebe desse veneno, sabendo dos riscos, né? A gente continua insistindo nisso porque isso é estar vivo, né? Isso faz parte de estar vivo. E aí o terceiro estágio, depois da raiva, é a barganha. A barganha, ele fala o seguinte: me pergunto se não nos amamos o suficiente. Esse sentimento eu não sei explicar, mas infelizmente eu sei sentir. Eu fiquei de ligar, ela ficou de atender. E a nossa história ficou por ali, como se não valêssemos as taxas de uma ligação telefônica. Traz. Isso aqui foi uma sacada, porque tem umas brincadeiras, assim. Tem uma frase que ele escreveu de trás pra frente. Eu li a primeira vez, aí eu não entendi. Aí depois eu li de trás pra frente e fez sentido. Decidi seguir em frente, mas continuava olhando para trás. Ou seja, ele continua, ele segue em frente, mas olhando para trás. Ou seja, a frase tá de lá para cá. Eu achei isso as sacadas da pessoa, né? Por você, eu prometi derramar até sangue e suor. Pena que no fim tive que derramar lágrimas. É sempre pior. E realmente às vezes parece, né? O jeito que dói é sempre muito. É uma dor física mesmo, né? Quando esse tipo de coisa acontece, quando você percebe que amou demais a pessoa e a pessoa não amou você, ou enfim. E aí a gente vai pro próximo estágio. Eu não vou conseguir ler tudo o que eu marquei, porque é muita coisa. Eu não quero que o vídeo fique tão prolixo assim, tá? O fundo do poço é o estágio 4, tá? Que ele diz o seguinte: nas ruas, o mau cheiro dos esgotos se misturam com o do mau humor. Pessoas transitando para lá e para cá, ocupadas demais para desejar um bom dia normalmente. Também estão ocupadas demais para ter um bom dia. Olhos no sinal vermelho, esperando permissão e passos largos rumo à infelicidade. Seus rostos não escondem, os demônios não estão no inferno por opção. Ao menos eu não estou. E aí, né, essa fase do fundo do poço é bem melancólica mesmo, né? Aí ele cita: eu me amarrei em você, mas você desatou nós. Infelizmente, algumas pessoas é assim, quando mais você ama, você mais trata ela bem, você mais faz coisas para ela, mas ela vai tentando sair desse nó e, enfim, e acaba se afastando, né? Infelizmente é assim. Aí a gente vai pro próximo estágio, que é a aceitação. Aqui ele já aceitou. Foi embora, passou. É importante passar por esses estágios, porque se você fica no meio de um deles e você começa um novo relacionamento, coitado da outra pessoa, né? Então é importante passar. Infelizmente tem gente que termina hoje, já tá com outra pessoa amanhã e... Enfim. Por mais que você não goste da pessoa de trás, entendeu? A pessoa que passou. Por mais que você goste muito pouco, ou quase nada, você descobre que não gostava da pessoa. Passe por essa fase, entendeu? A aceitação. Vamos lá. Perdi meu emprego, em troca ganhei mais tempo. Perdi meu medo de avião, em troca ganhei uma bela vista. Perdi meu rascunho escrito, em troca ganhei novas ideias. Perdi noites de sono, em troca ganhei um céu estrelado. Percebi que sempre que perdemos algo, ganhamos algo. Apenas demorei um pouco a perceber que quando te perdi em troca, ganhei a mim. E é isso, né? Às vezes a gente perde para poder ganhar. Tem gente até que fala que quando você termina com uma pessoa, a próxima pessoa pode ser o grande amor de sua vida e tu preso aí na pessoa, né? Então, se você ama ela, beleza. Insista, faça o possível e o impossível, mas é isso. E aí a gente tem aqui uma frase do Belchior que tocou meu coração e eu queria ler com vocês também. Que até me fez lembrar de uma frase que o Riquinho falou no... Foi o Riquinho? Foi o Riquinho que falou no filme. No filme, né? Muito parecida. Belchior fala: ano passado eu morri, mas este ano eu morro de novo. Se você não morre de amor, você vive pelo quê? Então viver é isso, né? Infelizmente ou felizmente, é ter que sentir essas sensações. Passar por essas fases, por esse estágio, acreditar e desacreditar no amor.
Eu até lembrei de uma vez que a Lara falou que todos os términos dela foram. Lara Nesteruk. Todos os términos dela, ela sofreu demais. Ela pensava, meu Deus, que dor é essa? É exatamente, é pra ser assim. Se não for assim, né? E aí eu acho que não tem mais outro estágio, se eu não me engano. Recomeço, precisa ter o recomeço, né, gente? E aí tem uma sacada muito legal também que eu queria mostrar pra vocês, que ele faz como se fosse um U. Aqui, ó. Você lê daqui pra lá. E é literalmente isso, como se fosse um recomeço, né? Você tá ali no alto, aí você termina, tá no fundo do poço e depois você recomeça. Você me deixou sem chão, até eu perceber que posso voar sozinho. Algumas pessoas vão embora e a gente percebe que foi mais que um alívio, né? E que a gente. E é engraçado porque ficou muito evidente aqui que ele amava ela mais do que ela. E mais do que isso, que ele precisava disso para poder se conhecer, para poder conhecer o que ele gostava, o que ele não gostava, tanto que fica muito claro nesse trecho aqui. Odeio companhias telefônicas, palavras complicadas, gurus de internet, amores falidos, xícaras sem alça, gente que não superou o ex, contas atrasadas e propagandas longas. Gosto de adormecer no sofá, roupas largas, bibliotecas velhas, gente intensa, noites e olhos estrelados, pôr do sol na varanda. Então, assim, se for para indicar, eu indico esse livro, dou 4 estrelas para ele. Eu fui um pouco com preconceito, né, com livros indicados pelo BookTok, porque é o que eu vivo falando aqui, não tem problema as pessoas estarem lendo não só clássicos, mas a gente começar a ler coisas e livros que sejam mais profundos, que tenham ali não uma superficialidade muito grande, que a linguagem seja um pouco melhor, né, enfim, se for bem escrito, tudo bem. Então, vale a indicação sim. Eu espero que vocês tenham gostado e eu tenha convencido vocês a ler esse livrinho curto, mas que toca na alma.